Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Você está no The Runcast, Emílio falando aqui. Eu vou dar sequência ao papo que a gente teve no início da semana, falando sobre teste. E eu falei sobre o teste de 3 quilômetros, falei sobre o teste fisiológico. E aí eu vou mostrar na prática, que eu acho que é a melhor forma da gente entender as variáveis e entender o funcionamento do corpo, né? Entender ali o que eu falei de zonas de treino, as diferentes zonas de treino. Acho que a melhor forma de entender isso é entendendo na prática, entendendo, testando, né? Então, só para dar aquela recapitulada, primeiro, se você não está inscrito, se inscreva. Se você está assistindo no YouTube, se inscreve no YouTube. Se você está ouvindo no Spotify, dá uma moral aí, vai, se inscreve. Então vamos lá. Quando a gente fala de zona de treino, a gente pensa a fisiologia divide o corpo em três zonas: moderado, pesado, severo. A gente divide isso em diversas zonas para de uma maneira pedagógica a pessoa entender melhor, né? Ao invés de eu falar moderado mais leve, moderado mais difícil, pesado leve, pesado, pesado difícil, ia ficar confuso isso, né? Então a gente divide isso em mais zonas de treino, às vezes em cinco, às vezes a gente divide isso em sete. A gente, quando eu digo a gente na PaceFit, divide isso em sete zonas, tudo, mas partindo do princípio da zona de limiar anaeróbio, que está ali representado, marcando a frequência cardíaca como 85, 90% da frequência cardíaca máxima, escala de Borg 15, 16. Esse é o segundo. A nomenclatura, tá? De primeiro limiar, segundo limiar, tem até artigo que fala sobre isso. Cara, tem mais de 20 nomes. Cada um faz o estudo, põe o nome do jeito que quer, e aí vai crescendo, crescendo, vai achar para falar da mesma coisa, diferentes nomes. Vamos colocar o primeiro limiar, o segundo limiar. O segundo limiar é o ponto onde as reações que estão acontecendo ali no meu corpo, elas não vão permitir que eu continue uma atividade de longa duração. Então eu tenho que parar. Quando eu faço um teste, eu quero ver esse ponto. Eu quero ver qual é o meu 100%. Então, falando do teste de 3 quilômetros, do teste de limiar, são do teste de 30 minutos, são testes onde eu quero ver qual é o meu máximo. Qual é o momento onde dá para continuar, o momento que não dá para continuar a fazer o que eu estou fazendo. Seja corrida, ciclismo, natação, enfim, qualquer remo, qualquer atividade de longa duração, você consegue fazer essa divisão. Pois bem, pensando nisso, o teste que eu faço, o teste fisiológico, eu faço uma análise da frequência cardíaca, da concentração de limiar, da percepção de esforço e do comportamento da glicemia. E aí eu vou colocar aqui para vocês, para quem está assistindo, está vendo um gráfico com as setinhas, com os pontinhos crescendo, né? E para quem está ouvindo, imagina aí os pontinhos crescendo. Imagina uma linha aí saindo de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e isso é um teste progressivo. Eu saio de uma intensidade menor, eu vou aumentando a intensidade a cada estágio, a cada 3 minutos, fazendo uma coleta, fazendo uma mensuração e tentando entender o momento onde vai explodir o sistema. Então, vocês conseguem analisar aqui comigo no gráfico, a linha azul é a linha da concentração de lactato, a linha vermelha é a linha da frequência cardíaca e a linha amarela é a linha da percepção de esforço. Então, são um gráfico, são três linhas que estão crescendo a cada estágio.
E aí vocês conseguem perceber, e aí tá marcado aqui, para quem tá olhando, fica mais fácil de, né? Óbvio, tá vendo? Tá marcado uma coluna no quilômetro a 13 quilômetros por hora. Dá para ver ali que o gráfico da concentração de lactato ela aumenta, existe uma curva um pouquinho mais acentuada, que não está os números, mas existe uma acentuação da frequência cardíaca, e como as notas ali são muito baixas, e aí num gráfico que considera três variáveis, não dá para perceber, né? A- não dá para não dá para perceber de uma forma tão acentuada, né? A mudança de uma nota para outra, mas ali no quilômetro a 13 quilômetros por hora também teve uma acentuação da percepção de esforço. Mas dá para ver bem a do lactato, tá bem visível. Então, o que, que aconteceu ali a 13 quilômetros por hora? Óbvio que a atividade ela continuou, porque eu também queria ver qual era o limite. Mas ali, de 12 para 13 quilômetros por hora, no teste, essa jovem especificamente, me mostrou que, putz, aqui, daqui para lá, atividade de curta duração. Antes disso, atividade de longa duração, certo? Quando a gente pensa em 3 zonas de treino, né? Voltando para o gráfico anterior, onde a gente divide moderado, pesado, severo, eu vou jogar esse gráfico aqui tá sobrepondo essa linha, né? Essa linha crescente da avaliação dela e e esse gráfico fazendo as 3 divisões. Quem está acompanhando pelo YouTube consegue ver isso bem. O momento onde as coisas acontecem, o segundo limiar, ele vai bater exatamente com essa divisão de ali é o 100%. Para baixo disso está pesado, para cima disso está severo, lá embaixo é moderado, é leve, é mais fácil, tá? Tá, mas tá. E aí, tá? O que que você faz com esse monte de número, tá? Eu sei a frequência cardíaca na hora que o motor vai explodir, eu sei o lactato, eu sei a percepção de esforço. E daí? E daí que isso me dá uma expectativa de tempo. Já começa a ficar o negócio ficar mais visível aí para mim, certo? Se eu sei que ela correndo a 13 quilômetros por hora, a coisa, o motor vai explodir, né? Acima disso, eu consigo ter uma expectativa, eu consigo ter uma expectativa de quanto tempo eu consigo estimar o ritmo de prova dela para provas de 5, 10, 21 e 42. Então tá aqui na tela, né? O 5K dela sairia por volta de, lógico, a gente sabe que tem N variáveis ali, tipo de prova, clima, um monte de coisa que interfere, tá? Mas pensando no que o corpo dela conseguiria entregar. 5 quilômetros para 23,10. 10 quilômetros para 48,15. 21 quilômetros para 1,45,50. E 42 quilômetros para 3 horas e 53 e 49 segundos. Do lado tá aqui as médias, né? Minutos por quilômetro. 4,38, 4,50, 5,1, 5,32. É óbvio, né? Naturalmente, quanto menor a prova, mais rápido. Quanto maior a prova, mais lento. Isso é meio óbvio, mas tendo qual é o número, tendo qual é a minha velocidade, eu consigo determinar isso com uma precisão maior, né? Se correndo a 13 quilômetros por hora, 4,37, né? 4,37 minutos por quilômetro, eu sei que o 5K, que a gente faz o 5K ali no veneno, dá para sair para 4,38, é totalmente possível. Então, se 4,37 é o limite, bom,
Os 10K eu não corro exatamente no limite, é um pouco menos. 4,50 é possível. 21 para 5,1 é possível. E 42 para 5,32 é possível. Mas o 5,32 na maratona é possível porque o meu 100% está em 4,37. Percebem isso? Era a primeira vez que a pessoa estava indo fazer a maratona. Bom, eu tenho lá os dados, né? Cheguei nos 13 e tal, eu determinei as zonas de treino. Na hora de determinar as zonas de treino, 13 quilômetros por hora são 4,37 quilômetros. 4 minutos e 37 segundos. Na hora de fazer a programação das zonas de treino, eu prefiro pecar pelo zelo do que pecar pelo excesso. Essa é uma característica minha. Então, na hora de subir, eu tiro o pé. Eu não coloco exatamente aquilo que ela me entregou no teste. Eu coloco um pouco menos. Então, eu considerei. No teste, ela fez para 13 quilômetros por hora, eu considerei menos. Eu coloquei o que seria a 12,7, 4,43 minutos por quilômetro. Ah, mas você está subestimando? Tô, eu prefiro subestimar do que colocar no limite e, de repente, não conseguir colocar isso em prática. A gente tem que lembrar que o teste você está num ambiente controlado, numa esteira, né? Não é a realidade da rua. Então eu não posso simplesmente copiar de um lugar e colocar no outro, tá? Definir as zonas de treino, tá aí. O que é leve, do que é mais leve até o que é mais rápido. Bom, se eu definir isso, eu tenho uma estimativa de tempo. Ela ia fazer a maratona, no caso, maratona de Berlim. Tava lá com a galera da Pace Fit para fazer a prova. Bom, primeira prova, o que a gente faz? Monta estratégia de uma forma onde a pessoa consiga concluir com qualidade. Eu sei que a expectativa dela é 3,53, porém eu prefiro pecar pelo zelo. E aí montei uma estratégia um pouco mais conservadora. E eu estou colocando aqui na tela a estratégia de ritmo de prova dela. A estratégia de ritmo de prova dela dava 3,57,44 com uma média de 5,37 minutos por quilômetro. A conta que eu fiz foi para 42,5, mas vamos nos atentar aqui ao ritmo. Eu coloquei 5,37 de média, onde ela começaria um ritmo um pouquinho mais confortável, encaixaria um ritmo um pouquinho maior por muito tempo, e no final ia ter uma queda pequena, mas teria uma queda. Ela foi lá, fez uma excelente prova e terminou. Os 42, no caso, deu 42,8. 3,57,59. Qual o ritmo médio? 5,33. Qual o ritmo médio da expectativa segundo o teste? Vocês estão vendo aqui na tela, quem está quem tá olhando para a tela? 5,32. Então, assim, que eu quero mostrar aqui? Quando a gente tem um teste na mão, quando a gente tem uma medida na mão, eu consigo determinar melhor o meu caminho. Lá atrás, na outra apresentação, eu falei, se eu não tenho, se eu não sei não tenho um objetivo, qualquer caminho serve. Se eu não tenho um valor de referência, como é que eu vou planejar o treino? Né? Como é que eu vou colocar, ajustar as zonas de treino? Então tá aqui, na prática, mostrando que um teste feito, né, bem analisado, tá aqui na tela. Teste progressivo, analisando diferentes variáveis, ele dá uma estimativa muito boa de como vai ser a prova. Óbvio, tem que treinar bastante e aí a prova é um sucesso. Ela terminou no final das contas, né? Onde eu coloquei que ela perderia um pouquinho o ritmo. Não perdeu,
manteve um ritmo excelente lá no final, manteve um ritmo excelente lá no final, e manteve a prova para 5h33. E terminou muito bem. Primeira prova, estreia na distância, 3:57:59, estreia em maratona. Uma pessoa que teve lesões no início do ano, ficou um tempão sem correr, a gente começou, eu comecei a acompanhar ela, né? A gente começou ali um processo, corre, anda, corre, anda, corre, anda, elíptico, bicicleta, fazendo de tudo, mas ali com paciência, fazendo uma coisa crescente, fazendo uma coisa com calma. Óbvio, só deu certo porque ela fez, porque ela foi lá na prática e colocou as coisas para serem feitas. Não adianta testar, analisar e um monte de coisa e os treinos não são feitos, né? Não há milagre. Com planejamento certinho, foi lá, fez. Cara, que estreia! 5:33 de ritmo médio, certo? Tudo isso para dizer que o teste dá certo. Tem que treinar, mas o teste funciona e o teste está aí, na prática, mostrando o quanto, fazendo o teste, ele vai ajudar a direcionar as estratégias, vai ajudar a direcionar as zonas de treino, vai ajudar a treinar com mais qualidade, certo? Então, agende o seu teste. A agenda está aberta aí, é só mandar uma mensagem e bora marcar um teste, bora correr aqui. Beleza? Valeu, gente. Fiquem com Deus. Um beijo, obrigado. Até mais. E se inscreve aí. Tchau.